Há umas semanas atrás, gente, eu fiz um vídeo falando, né, sobre os 4 motivos para você não adotar um animalzinho, um cachorro, né? E eu vou estar contando para vocês, vamos falar um pouco mais desses animais, assim. Hoje eu vou estar falando só de cachorro, né? Até eu falei nesse vídeo, né, da Cláudia Hanna, que ela devolveu, né, os cachorros lá e a ONG, depois ela queria de volta e a ONG não devolveu os cachorros a ela. Cláudia Hanna, uma atriz com condições financeiras para ter sim um espaço gostoso para os animais. E aí, no final do vídeo, eu até comentei, né? Deixei lá fotos de moradores de rua que deixam de comer, deixam de qualquer coisa para ter o bem-estar do seu cachorrinho, do seu amigo, que ali é um amigo. E aí, eu vendo assim, eu falei assim, nossa, por quê? Vocês já se perguntaram, se prepararam, olha, vocês já se perguntaram por que que tantos moradores de rua têm um cachorro, né? Então, gente, aí eu, né, lendo algumas coisas, né? Assim, na minha visão, eu vou estar falando assim, eu depois do que eu li algumas coisas, pelo lado espiritual, a gente vê assim, pelo meu lado espírita, tá? Vamos ver se você aí também concorda comigo, ou se não concorda, não tem problema, tá bom, gente? Cada um tem uma opinião, então eu vou estar expondo a minha, pelo que eu tenho aprendido, tá? É o seguinte, é, muitas coisas que acontecem na vida da gente são para a gente resgatar dívidas. Há vários motivos que levam uma pessoa a viver na rua. Nós vemos, às vezes, assim, que um morador de rua, ele não é bandido, tá? Ele não é nenhum delinquente. Ele tá ali por algum motivo, ou por briga da família, ou porque houve uma desilusão amorosa, né? Ele tá por algum motivo que muitas vezes a gente, como no nosso mundinho meio egoísta, a gente não tá nem aí, né? Mas às vezes, não são todos os casos, mas em alguns casos, a pessoa vem para a terra para resgatar. Geralmente essas pessoas, né, esses moradores de ruas, principalmente os que falam muito bem, assim, que tem uma lição de vida para nos ensinar, que às vezes você fala assim, nossa, eu estudei tanto, né? Eu tive uma boa educação escolar e você não tem, assim, o grau de vida que aquela pessoa tem de experiência. Então, muitas vezes, gente, não é todas, mas sim, são pessoas que vêm resgatar algo. Ou seja, em outras vidas foram pessoas muito, muito milionárias, pessoas muito ricas, sabe? Riquíssimas, ou que foram egoístas demais, muquiranas, maldosas, e para pagar essa dívida com o plano espiritual, que eu digo assim, para pagar essa dívida com o seu karma, com a sua alma, né, para você poder evoluir, eles aceitam vir nessas condições, aceitam ter esse momento. E aí, quando uma pessoa tem um cachorro, ela tem, na verdade, um guardião. Sim, os cachorros no mundo espirituais, eles são guardiões. Eles são, assim, os nossos fiéis companheiros. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, não é? Então, nós temos o nosso anjo, que é aquele que fica. Quando você quiser sentir o seu anjo, sabe? Você simplesmente fecha os olhos e imagine ele acima da sua cabeça. Ele sempre fica acima da sua cabeça, tá? Numa luz muito linda, muito clara, meio aperolada, amarelada, sabe? E coisas boas vão. Mas a gente vai estar fazendo um vídeo sobre isso. E coisas boas vão estar. Assim, você vai começar a sentir. Isso tudo é uma preparação de fazer o seu anjo se aproximar de você também.
Temos a nossa voz de consciência, que nada mais é do que o nosso mentor espiritual. E para os caminhos do nosso dia a dia, dependendo da sua situação, nós temos os animais, gatos, cachorro. Depende, sabe? Mas como eu estou falando aqui do morador de rua, ele tem sempre o seu guardião, que é o cachorrinho. Você pode ver que às vezes morador de rua tem 2, 3, 4 cachorros. E ele tá feliz, ele ri, ele sabe. Lógico, ninguém quer estar numa situação daquela, não estou falando isso, mas ele precisa passar por aquela situação. Tem muitos que, às vezes, quando saem, se sente melhor. A vida voltou a sorrir, assim, né? Não é que a vida voltou a sorrir. Parte de suas dívidas já estão sendo pagas, vamos dizer assim, né? Mas tem outros que não conseguem ainda voltam para a rua, porque se sente, não é porque gostar, se sente que ainda tem dívida para pagar. Não é assim, ai, nossa, eu tenho dívida para pagar, não, eu vou voltar. Não, a pessoa volta. Ela não sabe explicar o porquê, mas é isso. E aí você tem aquele seu guardião, aquele cachorrinho que nunca te abandona. E o morador de rua, ele tem assim um amor natural, porque ele tá lá naquela consciência. Gente, o cérebro, ele é uma caixa. Ele é uma caixa, gente, é uma caixa de Pandora, né? Eu falo assim. E aí, dentro ali dessa caixa, ele sabe que ele precisa passar por aquele momento na sua vida. Ele tem que resgatar coisas que ele fez de ruim passada para poder evoluir. A gente precisa evoluir, gente. Precisa demais, sabe? Já temos algumas pessoas no nosso mundo que já são muito mais evoluídas. Outras fingem ser, né? Mas isso a gente vai estar fazendo numa outra. Então, gente, é isso aí. Muitos moradores de rua, na minha visão espiritual, são pessoas que voltaram, né, a viver nessa condição, que estão nessa condição, por quê? Ou não só nessa condição, ou às vezes até numa pobreza extrema, porque em muitas vidas passadas eles foram fazendeiros, milionários, coronéis e foram pessoas ruins. Você vê que tem pessoas que ri com um pouquinho que tem, é feliz. Repara nisso, sabe? Repara nessas pessoas, os moradores de rua, né? As pessoas que vivem assim, às vezes em extrema pobreza, esperando ali uma esperança, um fiozinho de esperança. Não é nenhum glamour, gente, pelo amor de Deus, gente, que geração chata é essa que a gente tem aí, que eu sei que vai vir aí nos comentários. Ah, porque... Gente, para, isso aí é a minha opinião, tá bom? É mais ou menos por aí, tá? Mas comecem a prestar, né? Porque a vida é tão corrida ultimamente. Assim, ó, hoje ali eu levantei, era 8 horas. Tomei meu café, conversei com a minha irmã e falei assim: não, não vou lavar esses copinhos, não. Daqui a pouco eu lavo, as crianças daqui a pouco vão estar levantando tudo, né? E eu faço um almoço, né? Tudo bem. Daqui a pouco abriu a porta aqui, eu olhei, eu falei assim, nossa, baixinha, você acordou cedo, que eu olho no relógio, gente, já era meio-dia e pouco. Eu falei, gente, mas eu tava aqui agora, era 8 e pouquinho, né? Então, é uma vida muito corrida que nós temos. E às vezes as pessoas não têm 10 minutinhos para escutar você, para falar, para ver o outro, né? É muitos assuntos que a gente tem para trazer agora para o canal, falando de espiritualidade, na minha visão. Gente, mas prestem atenção. Um morador de rua, ele não abandona o seu cachorrinho. Ele não abandona seu guardião, ele cuida, ele zela, ele tem amor, ele tem carinho. Ele deixa de dar para ele
né, de ter as coisas para ele, mas o primeiro bem-estar. Eu vejo aí. Veja lá o vídeo lá, os 4 motivos para você não adotar um pet, um animalzinho, né? Um animal. No final eu coloquei algumas fotos, né? Para que você vê eles dormindo abraçadinho com seus cachorros. Essas pessoas passando por isso, elas subiram um grau no plano evolução. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter desenvolvido o tema direitinho com vocês, mas é um pouquinho que eu gosto, do que eu aprendi, do que eu vejo, do que eu sinto para passar para vocês, tá bom? Um big beijo, muita luz, amor e respeito.